congregação do ministério, né, da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, representada aqui pelo pastor presidente e a sua esposa, chamo de pastora, missionária, serva do Senhor, que tem nos abençoado, sempre nos abençoou, né? Em momentos assim a gente sempre procura e estão sempre junto conosco. E temos aqui, vai começar por aqui, né? Tem aqui o casal, né? O diácono, o presbítero, o obreiro, servo do Senhor, juntamente com sua esposa Gustavo e a sua irmã Cícera, e agora a pequenina, né? Que eu não imaginava que estava com esse tamanho, né? E tem a outra serva do Senhor também, do ministério. E tem aqui nosso amado irmão evangelista André, juntamente com sua esposa, irmã Ivone. Grande prazer, grande satisfação. E a Nova Israel, representada aqui pelos irmãos que aqui estão. Então, quero aqui agradecer e pedir a Deus que nessa noite, estou sentindo a presença de Deus, né? Uma escola, e sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar. E peço a Deus que nessa noite, presença maravilhosa, que Deus nessa noite venha acrescentar em cada um de nós, que as nossas vidas venham se prostrar diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor dos Senhores, e que Ele sempre nos concederá oportunidades como esta para nos ensinar, para acrescentar em nossas vidas o conhecimento, para que nós saibamos manejar a espada do Espírito com habilidade. Oh, aleluia, Jesus. E nós conseguimos verdadeiramente adquirir o conhecimento e o poder de Deus, não separadamente, mas juntamente, né? Eu digo juntamente o ensino e com o seu poder. Porque a palavra ela já começa dizendo: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Mateus 18, 20. E nós estamos aqui em nome do Senhor. E o seu poder, se Ele está presente, o poder dele se manifesta no nosso meio. Então, que as nossas mentes, os nossos corações, ouvidos, olhos, bocas, que todo o nosso ser nessa noite venha por Deus ser aperfeiçoado e seja concedido por Deus também a liberdade no espírito de aqui glorificarmos e exaltarmos o santo nome dele. Então, curvemos nossa cabeça, fechemos por um pequeno instante nossos olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, santo, justo, fiel, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade. Ó meu Deus amado, que não seja somente dias, mas seja temporadas. Ah, meu Deus amado, quem sabe, meu Deus, alcancemos a tua vinda, fazendo o que aqui estamos nessa noite fazendo. Mas tudo que nós te pedimos, meu Deus amado, ser conosco, nos abençoando dos mais altos céus, com ensinamento através do teu servo, pastor Vicente, com a tua palavra, meu Deus amado, sim, meu Deus amado, com a doutrina santa, e que nós venhamos, meu Deus, nessa noite, sermos mais e mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E todos dizem amém. Bate palmas ao Senhor. Aleluia. Pastor Vicente. Amém. Graças a Deus. A irmã Rita vai estar louvando o hino a Deus e depois nós já iniciaremos, em nome de Jesus. Graças a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria. É sempre uma alegria, amados, estar novamente com vocês, amém? E hoje eu espero do Senhor Jesus que nós venhamos aprender com Ele. Todo esse esforço que nós vamos fazer, o que estamos fazendo, é para o crescimento da obra e para o crescimento de nós mesmos, como servos de Deus, amém? E esse louvor, ele é muito interessante. O que penso do meu mestre? O que é que você pensa dele? O que é que nós pensamos do nosso mestre? Vou contar-vos
Deus o que penso do meu mestre. Como dele eu recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim o meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divinal, consolador. Sempre cuidará de mim o meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo esse amor completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim o meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama, como Ele ama, como Ele ama a mim. Aleluia! O amor de Cristo é incomparável. Ele nos ama. Quer revelar o seu amor na nossa vida, amados. Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluias. Que bênção, né, irmãos? Glória a Jesus. Os irmãos que desejarem fazer alguma pergunta, levante a mão ou algum comentário, e aí será levado o microfone para os irmãos falar no microfone, sem fio, que aí fica gravado aqui a pergunta do irmão, o comentário, tá bom? Glória a Deus. Nós estamos só gravando, né? Então, mais uma vez eu quero agradecer, né, essa oportunidade maravilhosa de nós estarmos aqui reunidos, hoje com mais alguns irmãos da renovação, e nós vamos então dar início à nossa aula, né, nesta noite, o nosso estudo, né? Na aula anterior, irmãos, nós encerramos falando da crise de liderança, né? E hoje nós vamos falar de um tópico que contribui muito para a liderança, que é a comunicação, certo? Algumas dicas de comunicação para a liderança, junto aos seus liderados, certo? Então, nós encerramos a última aula, crise de liderança, 15/6 ali, tá? E nós tratamos, queremos uma palavra revestida de autoridade, uma palavra de Deus, uma palavra que nos ajude. Deixa eu só voltar um pouco aqui, porque bom, foi aqui na verdade. Nós terminamos aqui. Amém. O Senhor Jesus afirmou, né? O Pai Celestial enviará o Espírito Santo em meu nome, ou em nome de Jesus, né?
com a missão de ensinar todas as coisas. No Evangelho de João 14, 26, e esse é um dos pontos muito importantes na liderança, é a presença do Espírito Santo. Toda informação que nós tivermos, todas as habilidades, a nossa capacidade, sem o Espírito Santo, a obra vai ficar sempre deficiente, nós vamos sempre ter dificuldades em tudo que vamos fazer, e principalmente na obra do Senhor. Então, o Senhor Jesus disse que ele ia para o Pai, e o Pai, em nome dele, enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Mas como é que o Espírito Santo vai ensinar? Através de cada um de nós, está certo? Nos usando. Estou só recapitulando o que nós falamos na última aula. E aí o Senhor Jesus disse também, no Evangelho de João 16, 14, receberá, né? Ele disse que receberá dele, de Jesus, e anuncia, ou anunciará. Então, toda a informação de Deus, irmãos, é passada pelo Espírito Santo, que é Deus. Tá? Então, hoje o ministério é do Espírito Santo, né? Os dias atuais da igreja, né? Quando Jesus vai para o Pai, ele diz, eu vou, mas eu enviarei, o Pai enviará em meu nome, o Consolador, ele estará convosco. Então, tudo que o Pai, o Filho quer falar, ele fala através do Espírito Santo, Deus na nossa vida, tá certo? Mas eu até fiz uma observação, pastor, e se eu falar com o Pai falar comigo, eu falar com Jesus, Jesus falar comigo, tem algum, não vai poder? Vai sim, porque os três em essência, eles não se separam. No Antigo Testamento, quem aparece é o Pai, né, manifesto. No Novo Testamento, aparece Jesus fazendo toda aquela obra maravilhosa e se entregando na cruz por nós. E agora, depois da subida de Jesus, é o Espírito Santo, Deus com a igreja. Mas os três estão sempre juntos, eles não se separam, tá bom? Desde a criação. Então, só para nós entendermos que foi uma ordem estabelecida por Jesus, que o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar. Tá? E eu estou relembrando esse ponto aqui, irmãos, porque uma liderança sem o Espírito Santo, sem um diálogo com o Espírito Santo, sem uma intimidade com o Espírito Santo, sem conversar com o Espírito Santo, que lá que está o Pai, está o Filho, fica deficiente, né? Fica deficiente. Nós podemos ter as melhores intenções, o grande desejo de fazer algo para Deus, mas sempre vai surgir obstáculo, barreira, dificuldade, crises, e se o Espírito Santo não estiver ali conosco, nós falando com Ele, pedindo força, né, realmente fica difícil manter a obra do Senhor e fazer com excelência, né? E aí Jesus disse que Ele ia receber de Jesus e iria nos anunciar. Tem outra referência que o Senhor Jesus disse, que o Pai entregou tudo nas mãos dele, na mão de Jesus. Então, tudo vem de Jesus, tá bom? Exemplo da atuação do Espírito Santo no governo da igreja, em Atos 15, 28, no livro de Atos, lá estava a igreja iniciando em uma crise muito grande, de judeus, com toda a tradição judaica, e dos gentios. E aí os judeus querendo impor aos gentios coisas, costumes, tradições que eram do judaísmo, que não era uma revelação bíblica, vamos dizer, ou da lei realmente revelada a Moisés, mas muito da tradição deles, né? E parte do que Deus revelou no Antigo Testamento, uma parte exclusiva para Israel. Então ali houve uma discórdia, houve uma perturbação na igreja, e o que nos chama a atenção, irmãos, em Atos 15, 28, é que está escrito assim, eu peguei essa frase lá que eu acho muito importante para nós hoje. Eles disseram assim, pareceu bem a quem? E a nós. Então, quando nós vamos ler o livro de Atos, até as cartas apostolares, nós vamos ver ali a presença do Espírito Santo o tempo todo, guiando, dirigindo, operando, revelando, mostrando. Então, a presença do Espírito Santo na vida da liderança é indispensável, tá? Pode fazer doutorado, bacharelado, pode fazer mestrado, pode fazer o que fizer, pode estudar na melhor faculdade, mas se não tiver o Espírito Santo, vai ser deficiente a obra e vai ser desvirtuada em algum momento a obra. Mas se o Espírito Santo realmente estiver presente e operando, vai dar certo. Amém? E aí, uma necessidade, né? Porque estamos experimentando uma crise de liderança em nosso mundo. Então, todo mundo, já de muito tempo, liderança sempre foi uma dificuldade dos homens, né? Por quê? Dos seres humanos, para os seres humanos. Porque nós somos egoístas.
porque nós pensamos primeiro em nós mesmos, falando do homem natural, é no nosso grupo, é no nosso pedaço, né? E na igreja tem que ser diferente. Na igreja o Evangelho diz que nós temos que pensar primeiro no outro, depois em nós. Então essa já é uma grande dificuldade, né, para os homens no Evangelho, porque o normal dos homens é pensar primeiro em si, no seu grupo, no seu pedaço, né? Ali na sua tribo, vamos dizer também assim, né? E isso até nas igrejas, nos ministérios, né? Muitos vivem num quadrado, num mundo fechado, né? E até com muitas separações e divisões, né? Então, isso é um problema humano que só se resolve com a presença do Espírito Santo, quando ele realmente tem liberdade, né? O único modo de salvar o mundo da destruição iminente é a volta à mensagem bíblica, ou da Bíblia, né? As ciências humanas, meus amados irmãos, elas aumentaram e aumentam muito. Ciências humanas estudos do ser humano, procurando dar uma resposta para os conflitos humanos, né, sociais, de liderança, inclusive lideranças de presidentes, de governos do mundo inteiro, né? Trabalhei numa grande empresa que todo mês nós tínhamos uma quantidade de cursos que tinha que fazer, e muitos desses cursos era exatamente voltado para a liderança interpessoal, né? Que é a grande dificuldade hoje no mundo, tá certo? E dentro da igreja também. Por que dentro da igreja também? Porque dentro da igreja muitas das vezes prevalece a vontade humana, a vontade do ser humano, né? E não a de Deus. Tá? E não funciona. Nós temos que fazer um esforço grande, clamar a Deus, pedir a Deus, Espírito Santo, me ajuda, eu quero fazer, é a tua vontade, é o que o Senhor quer, porque senão não funciona, irmãos. E nós estamos vivendo muitos problemas hoje no mundo cristão pela ausência do Espírito Santo. Vivemos uma crise mundial em todas as instituições, amados, em todas, né? E em todos os países. A maior democracia do mundo, né? Os Estados Unidos, né? E nós vimos que quase que havia uma tragédia dentro do congresso deles lá, comparado ao nosso, que é outro nome. Por quê? Ideologias, guerras, interesses, tantas coisas, irmãos. Mas a igreja tem que ser diferente, irmãos. Tem que ser diferente, tá? E esse é o grande desafio. E a resposta para isso, primeiro, é a palavra de Deus, irmãos, porque ela é uma placa, sinaliza para onde nós devemos ir. Sem o conhecimento da palavra, fica difícil até do Espírito Santo trabalhar, tá? Então, porque precisamos da informação. Então, homens como João e Carlos Wesley se converteram em evangelistas flamejantes, né? Quem estuda a biografia, vê os filmes desses homens, vê como eles impactaram o mundo cristão e as sociedades também da época, os sistemas, inclusive, de sociedade, né, de pessoas, de cidades, né, do próprio país, e refletiram no mundo. Mas, veja só, evangelistas flamejantes, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Quando nós vamos estudar a biografia de muitos homens, Moody, por exemplo, que foi um dos grandes avivalistas, mas um homem rude, que não sabia nem falar direito, tentaram todo o tempo derrubar Moody, porque Moody falava às vezes palavras erradas, não sabia pronunciar. Mas quem puder comprar o livro de Moody e ler, você vai ver que Moody tinha culto só de criança, porque as crianças queriam ouvir a mensagem de Moody, os jovens queriam ouvir a mensagem de Moody, né? Então tinha culto de manhã, de tarde e de noite, né? Foi uma revolução no mundo, Moody, né? E ele era uma pessoa extremamente ganancioso. O sonho dele era ser o maior vendedor de sapato do mundo, mas ele teve um encontro com Jesus a partir do testemunho de uma senhora que ele conviveu na infância, na adolescência. Então, amados, esse homem mudou e mudou a vida de muitos homens, e assim muitos entraram na história. E eu quero trazer para nós hoje, muitas pessoas mudaram de vida e de comportamento através do Deus, o Espírito Santo, através de nós, amém? Quantas famílias não foram abençoadas através de nós, né? Então, irmãos, o que muda os homens é a palavra de Deus e o Espírito Santo. As ciências humanas são incapazes, elas até aliviam um pouco os conflitos, mas incapazes, tá certo? Todas as ideologias do mundo sem o Espírito Santo
divide o mundo, divide as opiniões. Nós estamos vendo o mundo dividido, irmãos, tá? Nosso país dividido, né? E lamentavelmente isso respingando dentro da igreja também, se separando e dividindo o crente, dividindo a igreja, uma confusão enorme, irmãos. Por quê? Porque é uma crise de liderança que nós estamos vivendo, queridos, né? E tudo isso nós, como líderes, devemos entender qual é a nossa posição, irmãos, como líderes de Deus, como servos de Deus, qual é a nossa missão primeira, principal como igreja, né? E o nosso grande desejo, creio, de todos nós aqui, é através de nós, Deus salvar, o Senhor libertar, fazer maravilhas e abençoar a terra, né? Mas o princípio dessa bênção é a Bíblia Sagrada, tá? Tipo de liderança. Então nós vemos lideranças honestas e lideranças corruptas. Isso é um divisor de águas, né? Isso marca as sociedades, né? Inclusive o nosso Brasil, né? Uma tragédia, né? Em consequência da corrupção, da ganância do homem na liderança, né? E a opressão do necessitado. Estará se sacrificando ou se enriquecendo, né? Os tipos de liderança. Qual é a liderança que quer se sacrificar? Qual é a liderança que quer se sacrificar? Fora da igreja, nem pensar. Só quer ganhar, ganhar, ganhar. E dentro da igreja? Qual é o líder dentro da igreja que quer se sacrificar? O que é que os irmãos acham de um pastor ganhar livre de tudo no bolsinho dele, 120 mil reais por mês? Livre de tudo, está lá declarado, inclusive imposto de renda. Livre de tudo, porque a igreja paga tudo. E sem falar de outras vantagens que leva. Um pastor, irmãos, tá bom, um servo de Deus, ele trabalhou, ele fez, sim, meu irmão, mas tem gente trabalhando com ele que não ganha um salário mínimo. Isso é uma perversidade, isso é uma injustiça, isso é um escândalo. Tá? Então, tudo fora do plano de igreja, do Espírito Santo, de Deus. Tá? Teve uma igreja aqui no interior do Ceará, que um obreiro de lá, um homem de confiança, falou para mim que o pastor de lá, que deu a vida por aquela obra, um líder abençoado que eu conheci, aqui no interior do Ceará, esse líder foi jubilado. E a igreja não quis um dos obreiros ali, queriam de Fortaleza. E foi uma luta para ir um obreiro aqui de Fortaleza, mas graças a Deus, que teve um que teve coragem, para ir para um interior aqui do Ceará, 200 quilômetros daqui de Fortaleza, para ganhar 11 mil reais, mas não era por muito tempo ainda não, 11 mil reais por mês. Foi uma coisa, né, admirável, né, o que ele fez, ir para lá para ganhar 11 mil reais por mês. Mas esses salários são livres de tudo, irmão, de tudo. Então, que tipo de liderança a igreja precisa? De pessoas que se sacrificam, porque Jesus foi o exemplo, irmão. Jesus estava fazendo a obra do Senhor, lá em Mateus, no capítulo 6, quando os discípulos estão preocupados com o que vão comer amanhã. Não sabiam nem onde ia comer, onde ia comer, onde ia inclusive dormir, não sabia. Pediram, na hora de pagar o imposto, não tinha dinheiro na tesouraria, teve que botar um anzol na água e puxar um peixe para tirar o tributo que estava na boca do peixe. Isso é a igreja de Jesus, irmãos. Para se transformar num sistema que nós vemos hoje, digno é o obreiro de seu salário, digno é aquele que serve a Deus, ele precisa ser mantido pela obra, mas exploração, injustiça, não. Então, qual é o tipo de liderança que a igreja precisa? Vamos falar da igreja que se sacrifica ou que se enriquece materialmente, né? Um líder humilde ou arrogante? Um líder humilde ou arrogante? Nós vamos entrar nesses detalhes. Como serão esses novos líderes, né? Como será o futuro da liderança da igreja? Porque vai só piorando. Porque o que domina mesmo muitos corações é a ganância, irmãos. É a ostentação, é o poder pessoal do seu grupo, né? Inclusive cristãos são desprezados por outros cristãos, igrejas são ignoradas por outras igrejas, tudo com o nome de Jesus, irmãos.
Isso é lamentável. Eu estou falando isso não só como uma crítica, mas como um protesto, que isso não é a igreja de Jesus. Esse tipo de liderança, né, corrupta, que só busca o enriquecimento pessoal, que é arrogante, é prepotente, tudo isso está fora, irmão, do plano e do propósito de Deus, tá bom? Mas, lamentavelmente, parece que as pessoas acabam se achegando mais a esses, né? Não sei porquê, né? É um engano do inimigo mesmo, tá bom? Mas vamos avante. Irmã Rita, me ajude aí. Irmã Rita, use o outro microfone. Mas pode usar aí, se alguém precisar, a irmã libera, vai. A crise de liderança. Uma educadora que ocupa alta posição disse o seguinte: eu e meu marido estamos cansados de irmos à igreja todo domingo e ouvir o pastor limitar-se a expor seus próprios problemas e apreensões. Queremos uma palavra revestida de autoridade, uma palavra de Deus, uma palavra que nos ajude a resolver nossos problemas. Um ministro assim empobrece a liderança e, dessa forma, agrava os problemas daqueles que o ouvem. Esse pastor reflete a crise da liderança. Amém. Então, veja só. As pessoas vêm à igreja e fazem parte da igreja esperando de Deus através da liderança, do pregador, do ensinador, dos que oram, dos que administram. E aqui é um testemunho real, tá? Eu e meu marido estamos cansados de irmos à igreja todo domingo e ouvir o pastor limitar-se a expor seus próprios problemas e apreensões. Meus irmãos, na hora da ministração, até quero explicar um detalhe, que literalmente, quando disse assim, o pregador, literalmente, ele vai falar de si mesmo, e o proclamador vai falar de Deus. Porém, essas duas palavras, elas estão incorporadas no pregador, na pregação. Mas o que Deus quer é que eu e você, quando formos ministrar a palavra de Deus, do Senhor, sejamos proclamador, porque o proclamador, ele não vai falar de si, ele vai falar do que recebe do Senhor. A missão nossa é proclamar, não é ficar falando de nós. Claro, um detalhe e outro na nossa vida, um testemunho e outro na nossa vida, nós vamos colocar, mas para o nome de Jesus ser glorificado. Agora, pastor ficar, né, reclamando a igreja, né, insultando a igreja, ficar lamentando a igreja, os seus problemas, as suas dificuldades, né? Quando os discípulos começaram a murmurar da crise, do problema que eles estavam vivendo, né, sem saber o que se ia comer, se ia vestir, Jesus disse: homens de pouca fé, de pequena fé. Aí mandou eles olharem para as aves do céu, mandou eles olhar para os lírios do campo, né, as aves que não trabalham, o lírio do campo, que nem Salomão se vestiu de uma forma tão gloriosa. Aí ele diz: e vosso pai não vai cuidar de vocês? Então, na hora da pregação, meu irmão, nós temos que, pregadores, ministros, liderança, nós estamos fazendo uma obra para Deus, não é para nós. Tá certo? E mais grave é quando esses certos pregadores usam o púlpito para enganar, assaltar as pessoas. Mas então eu não gosto que eu fale isso não, mas eu tenho que protestar, as pessoas têm que acordarem para ouvir a palavra de Deus. Aí o que acontece? Um casal desse aqui, irmãos, vai na igreja esperando ouvir Deus falar e vai ficar ouvindo conversinha, historinha lá e reclamações da vida. Tem até pastor que reclama que não comeu filé mignon, que não comeu isso, que não tem um carro zero, porque a igreja é infiel. Não tem nada a ver uma coisa com outra, irmão. Vai trabalhar para Jesus. Vai trabalhar para Jesus. Jesus está voltando, amém? Então, o que é que o povo quer? Queremos uma palavra revestida de autoridade, ou seja, uma palavra que vem do Espírito, uma palavra que toque, que mexa, que dê direção às pessoas, que oriente as pessoas. É muito bom quando o pregador termina de pregar, termina a mensagem, e uma irmã chega no outro e diz: olha, eu estava pensando assim, assim, e Deus colocou exatamente a palavra que eu precisava na boca do pregador. Aí Deus falou, irmãos. O pregador nem sabe, porque o Espírito Santo está falando através dele. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor como pregadores, irmãos, nós temos que ligar com Deus. Mesmo nós tendo preparado todo o esboço, ligar com Deus, porque Deus vai colocar na nossa boca o que está no coração das pessoas, né? Você imagina no dia da pregação de Pedro,
quase 3.000 almas se converteu, quantas mil pessoas tinham ali, né? E aquelas pessoas foram abençoadas por Deus. Então é esse o sentimento que tem que dominar um pregador, não é ficar em cima do púlpito defendendo coisas pessoais, questões de política, de ideologia, disso daqui. Não, pregue o evangelho, ensine, vamos ensinar as pessoas, vamos deixar o Espírito Santo abençoar, porque o povo está aí na internet, está nas ruas, está na vizinhança, ouvindo de tragédia, de tanta coisa. Eles querem chegar na igreja e ouvir uma palavra de Deus. Então isso é importantíssimo, né? Que nós tenhamos todo esse cuidado. Então esse problema aqui, é uma crise de liderança. Este pastor reflete a crise de liderança. Homens vazios, que não estudam, que não oram, que não têm uma vida com Deus, eles ficam em cima do púlpito, contando história e reclamando da vida e atribulando a igreja. Pode ler, irmã Rita, por favor. Um alto executivo que tinha sérios problemas sociais procurou a ajuda de um psicólogo. Antes da terceira sessão, o psicólogo já estava pedindo conselho ao meu amigo, o paciente. Esse psicólogo ilustra bem a crise de liderança existente hoje. As sociedades do nosso mundo, em todos os seus níveis, clamam por uma liderança eficiente em nosso sistema educacional, em nossa política internacional, em nossas igrejas cristãs. As massas buscam uma verdadeira liderança cristã. Amém. Então, veja só, um psicólogo. A pessoa vai lá para ser ajudada, ciências humanas, estudos humanos. No final da conversa, quem termina cuidando do psicólogo é o paciente. E não é assim não na igreja, muitas das vezes, quem deveria ajudar está sendo ajudado por aquele que esperava ser ajudado, irmão. Misericórdia de nós, líderes, né? Liderança. Por isso que liderar, irmão, tem que ter uma preparação, tanto na formação da letra, do conhecimento, e também muito mais do espírito, né? Então, isso ilustra mais aí um exemplo de crise de liderança. Agora, irmãos, sem dúvida nenhuma, as sociedades, que são sociedades em várias partes do mundo, em vários lugares, em várias áreas, né? Empresas, igrejas, instituições religiosas, todas as organizações querem um líder, ou querem líderes. Agora, se não tiver líderes, essas organizações, a tendência delas é enfraquecer e se destruir. Quantas obras de Deus, igrejas, né, organizadas, que pararam, irmãos, que não avançam, porque falta líderes. Você imagina? Agora que nós estamos nesse período de pandemia, não, mas nós tivemos um período aí antes da pandemia na nossa igreja, que nós não tínhamos mais crianças e adolescentes, porque não tinha como pessoas para cuidar de 3, 4 classes. E era quase sempre a mesma pessoa. Certo? E aí nós vemos que as pessoas até querem cargos e posições, mas compromisso, lembra do líder? Sacrificar? Quer não, quer uma cadeira para sentar, se vestir bonitinho, tal, né? Eu não falo nada para me gloriar, mas como testemunho, eu sempre morei em São Paulo, quando eu morei lá, longe da igreja, e eu pedi muito a Deus uma igreja próxima da minha casa, né? E consegui mais ou menos próximo, dava para andar 40 minutos e chegar na igreja, a 40 minutos a pé, né? Depois Deus foi abençoando e veio o transporte e facilitou. Quando eu cheguei aqui no Ceará, eu digo, Jesus, eu quero uma igreja bem pertinho da minha casa. Ou seja, eu quero assim, chego próximo do culto, tomar meu banho, pegar minha Bíblia e ir para a igreja. Acontece não, irmão. Aí uma irmã lá do Siqueira, diz, eu quero congregar na sede, pastor. E o filho dela é pastor, tem igrejas próximas da casa dela, e eu vou dizer não? Aí o meu culto começa quando é 6 horas, 4h30 da tarde, para ir pegar pessoas, graças a Deus que Deus sempre está preparando alguém para me ajudar a dirigir o carro, e o meu culto, quando não tem alguém, termina 8 horas, mas eu chego em casa 10, 10h30 da noite, deixando as pessoas em casa que moram longe, então eu moro bem pertinho da igreja, mas eu entendo que Jesus... Então,
os líderes que não estiver disposto a se sacrificar, irmãos, não dá certo para a obra de Deus. Os líderes da conveniência não é o que Deus quer. Espera aí, ó o microfone ali para o pastor Valdez. Amém, com certeza. Um copo d'água já tem galardão, né? Glória a Deus. Amém? Então, não temos dúvida, as sociedades estão clamando por uma liderança, mas que liderança? Eficiente. O que é essa eficiência? Que corresponda à sua função. Pensou? Pastor Valdez, que é um empresário, convida alguém para trabalhar aqui e a pessoa passa o dia matando o tempo, chegou no final do dia, que é a diária, né, pastor Valdez? Aí o pastor paga, meu filho, não precisa mais você vir não. Mas tem outros que trabalham tanto que a diária era 50, ele diz, eu vou lhe dar 60, eu vou lhe dar 70. Mas o senhor também o irmão também é empresário. Mas enfim, o que eu quero dizer, irmão, é que nenhuma empresa, nenhum negócio sobrevive sem que os líderes, as pessoas que estão empenhadas, se comprometam. Um irmão, numa reunião, numa congregação nossa, disse assim, pastor, eu quero isso na igreja, eu quero isso. Eu perguntei, você é dizimista? Ficou calado. Como é que nós vamos arrumar a igreja se não contribui, se não é dizimista? O outro chegou para o dirigente, o senhor é o dirigente, compra uma bateria para a igreja, para ver se a igreja melhora. Aí eu perguntei para o dirigente, você perguntou se ele é dizimista? Porque esse que falou não é dizimista. Então, se nós queremos a igreja linda, bonita, se nós queremos uma obra crescendo, tem que ter pessoas trabalhando, meu irmão. Precisa ter líderes, precisa ter pessoas comprometidas, senão vai ficar como está, ou pode até diminuir o nível, né, de produção. Em nosso sistema educacional precisa de liderança, também política também, né? As políticas públicas precisam de governos comprometidos com as sociedades, irmãos, né? E é o que nós temos assistido aí, uma tragédia no mundo. O mundo é muito rico, tem muita riqueza, o nosso Brasil tem riqueza, muita riqueza, mas é muita pobreza, devido a acúmulo e acúmulos de governos corruptos, desonestos, pessoas que não amam, que não têm amor, não tem nem o amor humano pelo outro, não é nem amor de Deus não, porque você vê uma pessoa ali vivendo, como tem pessoas que vivem no nosso país, irmão, à margem, só precisa ir aqui no Parque do Vaqueiro, onde nós trabalhamos, vamos em alguns lugares, só 10 quilômetros daqui lá, nós vamos ver situações terríveis, né? Então, as políticas, as igrejas, tá certo, estão clamando por liderança. Vamos lá, irmã Rita. O mundo não necessita de um elenco de estilistas que falem em amor e compaixão, enquanto se mantêm isolados das pessoas de carne e osso. O mundo não precisa de um bando de oradores de clichês, de magos que dizem possuir soluções rápidas. O mundo está à procura de líderes, homens e mulheres, entregues nas mãos de Deus e compassivamente interessados pelo povo. O mundo precisa de líderes que exerçam aquela influência especial sobre os que sofrem e que estão à procura de uma maneira de resolver suas crises pessoais. Esta influência leva a marca de um benefício permanente. Amém. A marca e o exemplo deixado por Jesus de líder é estar presente. E a liderança que trabalha como igreja, com pessoas, é o exemplo de Jesus. Jesus não sentou numa tribuna e não mandou fazer propaganda dele, ele ia às pessoas de vila em vila, aldeia em aldeia, andando na poeira, nas casas mais humildes, atendendo a todos que chegavam a ele. Então, no caso da igreja, um dos primeiros requisitos de um líder, e principalmente de um pastor, é estar presente na vida das pessoas.
Eu reclamo quando alguém diz assim, mas irmã, por que você não me ligou, não me procurou? Não quero incomodar o pastor. Não, irmão, se eu não aceitar ser incomodado, eu não sirvo para ser pastor. Eu me lembro de um pastor que ele não dava o telefone dele para, não, vou dar meu telefone para ninguém não, para ficar me incomodando não, pois o meu eu dou e é 0800, 24 horas, pode ligar, cobrar, que eu tenho crédito que a igreja bota, e zap, fica aqui do lado da minha cama. Certa vez eu comentando, um irmão disse, é porque você só tem esse pinguinho de gente, agora se você tivesse 20, 30 mil crentes, eu ia ter centenas pensando como eu para atender, porque se um pastor não estiver à disposição da igreja, para suas necessidades, claro que tem coisa que as pessoas vão resolver elas mesmas, mas tem coisa que realmente precisa de ajuda, precisa, né, da presença do pastor, ou se o pastor não puder, mas ele organiza, ele dá um jeito, manda alguém, mas as pessoas não podem ficarem na igreja desamparadas. Então uma liderança que não está presente na vida do povo, irmão, não é o líder ideal, e principalmente na igreja, certo? Então, o que nós vemos aí é um elenco de estilistas, né? Sabe o que é estilista? São pessoas etiquetadas, inclusive com uma audiência enorme, com uma popularidade enorme, porque eles falam o que as pessoas querem ouvir, massageia o ego, enche, né? As pessoas de esperança, tá certo? Então, muitas pessoas vivem disso, de sonho e de ilusões, né? Mas não é desse líder estilista, né, que inclusive fala em amor e compaixão, tá? Mas se mantém distante das pessoas. Olha, eu tenho 30 anos de crente, eu alcancei um tempo que chegava um irmão na igreja, um cantor, um irmão que era pregador, tal, que Deus tinha mandado ele ali. Ele estava em casa e Deus falava com ele, o Espírito Santo mandava ele naquele lugar mais humilde. Chama um de nome aí, chama um desses estilistas aí para ver quanto é para ele vir aqui, viu? Chama aí. Tá? Vai ter que trabalhar o ano inteiro para ele vir aqui 1 hora só, entendeu? E você tem que beijar o pé dele ainda, eu não beijo. Eu beijo os pés de Jesus. Então, olha só, o mundo não precisa de um bando de oradores, de clichês. O que é isso aqui? Que fica só repetindo chavões, o que o povo quer ouvir, meu irmão, porque precisa de Deus, é da palavra de Deus, é de se converter a Deus, certo? E esse tipo de mensagem para o povo se converter não tem popularidade, viu, irmão? Arriscado até crente a tirar pedra em você, mas não tem problema não, é pedra mesmo, não é palavra não, que palavra fala que... Então vamos lá, de magos, né? Tem uns aí que faz trabalho, né, de magos, de falsas promessas, enganando o povo. Muito cuidado, meus queridos, essa não é a missão de um líder. Com soluções rápidas, né? Vem aqui para a minha igreja que tudo vai se resolver. Mentira, que nem Jesus disse isso. Jesus disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vou resolver tudo. Qual foi a palavra que ele disse? Aliviarei. Você está com a dor, que toma um remédio, alivia, a dor volta de novo. Sabe o que é isso? É que Jesus resolve um problema e o diabo arruma 10. Com certeza. Então, é isso que nós estamos vivendo. Mas esse não é o evangelho de Jesus, de enganação, de mentira, de falsas promessas. O evangelho de Jesus
é a palavra de Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus em nós, uma vida transformada, regenerada, uma vida temente, uma vida honesta, reta, buscando sempre as verdades de Deus, tá bom, queridos? É melhor liderar com o que Deus nos dá, para tomar conta, do que sair por aí querendo arrebanhar todo e agradar a todos, tá bom? A igreja, como o pastor Valdez aqui bem pontuou, a mensagem da igreja, ela está em cima de 3 pontos, fundamentada em 3 pontos básicos. A mensagem é exortação, consolo e edificação, né? O Senhor, isso daí traz tudo o que o ser humano precisa, tá bom? Mas do Espírito de Deus, pela palavra de Deus, irmãos. Então, a liderança é isso, é um compromisso com Deus, tá? Então, o mundo está à procura de líderes. Que líderes? Homens e mulheres entregues nas mãos de Deus. Falando um pouco mais da igreja, né? E compassivamente interessado pelo povo, tá? Eu trabalhei numa empresa que a empresa pregava uma coisa e falava outra, e eu ia contra, e por vezes eu era até ameaçado a ser demitido, porque dizia assim, ó, o foco é no cliente, não é no produto. Mas é mentira, o foco era no produto. Quando eu ia falar com o cliente, eu ia para vender o produto, e fui até criticado. Você foi treinado, por que você não convenceu ele? Eu digo, porque eu não trabalho com enganação, com manipulação, porque eu fui treinado para manipular as pessoas, mas eu nunca manipulei. A minha consciência está em paz com isso, tá certo? Está em paz. Então, o foco da igreja tem que ser pessoas. Teve um tempo que eu vi na igreja uma coisa perversa, que era campanhas. A campanha de oração, eu sou a favor. A campanha significa esforço repetido. É uma campanha, é uma diligência que você faz de oração, de clamor, de propósito, e Deus vai abençoar. Agora, tinha umas campanhas que já iam calculando quanto era que ia ganhar. Ia trazer esse, ia trazer aquele, ia dar tanto com esse, com aquele. Eu digo, me diga uma coisa, isso não é obra de Deus não, meus irmãos. Você tem que estar pensando, na pessoa que vem, é na edificação, na salvação, não é quanto você vai ganhar financeiramente, não. Você está precisando de dinheiro? Então a gente reúne na igreja, faz um apelo, junta dinheiro, é para viajar, é para comprar alguma coisa, a igreja ajuda. Agora, esse tipo de coisa não, irmão. Tá? E isso é o que domina o mundo aí, viu? Estou falando isso para a gente não cair nessas barganhas, né? De falsas lideranças. Uma influência especial, irmãos, é que as pessoas precisam. O especial aqui é de Deus, é do Espírito Santo na vida das pessoas. As pessoas se identificarem com Deus. É esse o papel que a liderança deve trabalhar. O mundo precisa de líderes que exerçam aquela influência especial sobre os que sofrem e que estão à procura de uma maneira de resolver suas crises. Aqui é uma outra coisa perigosa. As pessoas necessitadas, aí tem lideranças que vai tentar resolver o problema e piora. Porque começa a encher a pessoa de pensamento que ela tem que dar isso, dar aquilo para poder receber, esquece. Não vou nem entrar muito em detalhe não, mas os irmãos entendem o que eu estou falando, pura enganação. Nós temos que pregar o evangelho, a pessoa temer a Deus, servir a Deus e orar por essas pessoas para o Senhor abençoar, e a partir daí Deus vai colocar no coração delas o compromisso com a obra dele, amém. Mas não uma troca, uma barganha. Esta influência leva a marca de um benefício permanente. Tá? Então o que é que nós estamos vendo hoje, irmãos? Uma transitoriedade, um trânsito muito grande dentro da igreja, de entre e sai, não se firma. Não se firma, porque o evangelho que está se pregando é um evangelho muito mais de consumo, é um evangelho muito mais de receitas instantâneas, de solução de problema, e as pessoas não recebem e desanimam e desacreditam de Deus. Isso é grave, né? Nós estamos fora. Pode ler, irmã Rita. Esta crise de liderança começa na presidência de grandes empresas e passa pelo governo de estados, púlpitos de igrejas e chega até as autoridades municipais.
Há hoje uma crise de liderança na família. Isso é mais pronunciado no Ocidente, mas as evidências de casos de desmoronamento familiar crescem também no terceiro mundo. O divórcio, com sua crescente ameaça, é frequentemente o último ato de abdicação da liderança da família. O egocentrismo dos pais impede que se disponha à liderança e não apenas controlar os filhos. Amém. Então isso é um retrato da sociedade que nós vivemos, crescente. A questão, por exemplo, do divórcio, que é uma tragédia nas famílias, na sociedade, mesmo que desacreditem em Deus, mas o divórcio traz danos irreparáveis, porque envolve sentimentos, envolve futuro de pessoas. Eu converso um pouco, agora não tanto, mas já conversei bastante com uma assistente social que congregava conosco, e ela trabalhava exatamente atendendo adolescentes, esses meninos e meninas que estão marginalizados, que estão à margem da sociedade, né? Estão se destruindo, e quando vai ouvir, pega lá do início da história, e normalmente a origem daquilo é a família, é o seio familiar, é a desestruturação, a desorganização da família, e o divórcio é um dos grandes males para a família, que reflete na sociedade, traumas, né, terríveis, tá? E aí, o divórcio e outros problemas de família, irmãos, é uma declaração de abdicação, né, da liderança da família, ou seja, é a negação do compromisso com a família, E isso traz um transtorno social e religioso também, tá? Mas, enfim, com todos os problemas, a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus na vida das pessoas, vai aliviar muito, vai melhorar muito, né, essa situação, né? Nós estamos aí agora vendo uma tragédia, né, de um homem ainda jovem, 32, 33 anos, né, está aí nas mídias tomando conta aí, causando um terror, né, tá? Agora vai ver a história, né? Até o pai biológico está com medo, né? Quando você vê lá, você sabe que tem uma origem aquilo dali, o inimigo que está ali, está, mas tem uma origem. Então, a primeira liderança que o homem, a mulher exerce é em família, e a primeira experiência de ser um liderado também é na família. O filho, mais tarde ele vai ser pai, a filha vai ser mãe. Então isso é um processo, e aí onde o inimigo mais opera, tá? Vamos avante. Repetiu, né? Não escolheremos quem o Senhor Jesus nos dará para ser apacentado. Comunicação, regras... Rita, só um minutinho, por favor. Não escolheremos quem o Senhor Jesus nos dará para ser apacentado, para ser liderado. Porque quando a gente pensa em apacentar, a gente pensa logo no pastor, né? E principalmente o pastor titular, que leva o nome de presidente também da obra, da congregação, o dirigente. Mas o apacentar é de toda a liderança, irmão. Todos que lideram, desde o diácono, o auxiliar, o presbítero, o evangelista, todos, e quem está em cargos, em posições também, né? O pastor tem as reuniões que passa para eles, né? E agora nós vamos entrar na comunicação, que é o ponto indispensável para uma liderança, né? E aí a gente vai clarear um pouco algumas ideias aqui. Para quê? Para que essas pessoas que chegam na igreja, elas se sintam amadas, acolhidas, orientadas, disciplinadas, né? Inclusive, um dia, quando eu puder, eu vou trazer um estudo aqui da disciplina educativa e corretiva, né? Eu sei que a igreja é ensinada, viu, pastor Valdez? Não estou querendo desmerecer nada, mas aquilo que Deus fala conosco, a gente compartilha, né? Amém. Então, porque eu fiz um estudo mais aprofundado da disciplina educativa, né? Que a gente pensa em disciplina só afastar da ceia, afastar da comunhão da igreja, ficar sentado na cadeira, mas a disciplina educativa, ela evita a corretiva, tá? Eu tenho algumas pessoas na igreja que eu nunca, como pastor, precisei corrigi-las,
porque ela recebe a disciplina educativa e ela não precisa de correção. Diga para outra pessoa o que você pensa para poder ele fazer. É isso, né? Então vamos lá. E a igreja tem que estar preparada, para receber essas pessoas. Pastor, vamos orar, vamos evangelizar, sim, mas e quem está se preparando para cuidar das crianças que vai chegar, dos adolescentes que vai chegar? Quem está vindo ao estudo? Quem está aprendendo? Quem está orando? Quem está recebendo de Deus para quando chegar? Porque chega e não tem atendimento, né? Comunicação, regras, vamos lá, irmã Rita. Reconhecer a importância, fazer todos os dias. Não é tão simples como parece, quanto parece. Objetivo principal, unificar e dirigir o grupo. Compreensão aproximada, que é o mais importante. Amém. Então aqui, olha, comunicação, irmãos, ou se comunicar, tem regras. Tem regra. Quem se comunica tem regras. Olha, a minha comunicação com os irmãos aqui não é a ideal. A ideal é eu estar falando e os irmãos estar interagindo, estar perguntando, estar comentando, né? Porque se eu fico aqui só falando, mas tem alguém pensando algo aí, Deus está falando com alguém aí, Deus está levando alguém a pensar, a ver. Levanta a mão, fale, pergunte, porque a comunicação ideal é aquela que as pessoas interagem. Um fala, o outro ouve, o que ouve fala, o outro ouve, e assim, tá bom? Claro que aqui o tempo é resumido, né? E são assuntos assim muito já bem trabalhados, então já fica quase prontinho, né? Mas vamos falar da comunicação entre duas pessoas, o casal, a comunicação do pastor, do líder com os seus liderados. Ele precisa ouvir as pessoas, o líder precisa ouvir, tá? Precisa interagir. Uma liderança que não aceita um argumento diferente, que não aceita o contraditório, tá? Eu já fui confrontado assim, pessoas falaram para mim que não concordava, que não, pastor, eu acho que assim não dá certo, eu vejo assim, e eu firme ali naquele propósito, eu digo, amém, irmãos, obreiros, eu vou pensar. E aí eu saí chateado da reunião, porque a gente gosta quando todo mundo concorda com a gente, né? Aí pronto, a gente se acha, né? Então, mas depois eu fui pensar e de Jesus, tem misericórdia de mim, o que o irmão está falando pode ser verdade, eu vou pensar mais, eu vou analisar mais, e em alguns momentos eu tive que voltar atrás, porque eu sou um ser humano. Então o erro mais grave de um líder é achar que ele é absoluto no que ele pensa, no que ele vê, no que ele acha, e não é, e começa a afastar, as pessoas começam a se afastar, certo? Certa vez eu fui afrontado por uma pessoa, né, a respeito de um evento que nós íamos fazer, e a pessoa sugeriu lá uma pessoa para participar, só que aquela pessoa, a postura, o testemunho não dava certo para se apresentar naquele evento, como servo de Deus, dentro da nossa visão cristã bíblica, né? E então aquela pessoa foi deixada à parte pelo péssimo testemunho de cristão. Aí, na reunião, um irmão sugeriu outra pessoa, aí a pessoa que pediu e não foi aceita, disse, não fale não, que ele não aceita não, ele só aceita os irmãos da renovação. Eu digo, não é verdade. Então, esse é o problema. O líder, ele pode se comunicar bem, mas tem pessoas que também não vão entender o líder, não vão, se o líder contrariar, já vai procurar um meio também de contrariar o líder, né? Então, mas isso é uma realidade que os líderes têm que conviver, né, com as diferenças e não deixar de amar as pessoas e de conviver com elas e buscar paz com elas, tá? Então vamos lá. Comunicação, reconhecer a importância. Precisamos nos comunicar, sim ou não? E quando há um atrito, para a comunicação, mas na prática, para, né? Para. Olha, irmãos, é triste, o pastor, lamentavelmente, muitas das vezes é o último que sabe do problema. Eu já fui saber problema de membro, que há 3 anos ele já tinha saído da renovação. Não me deu nem o direito
me justificar ou tentar, né? Então, assim, infelizmente, irmãos, a crise de convivência, ela dificulta muito a liderança. Agora, nós que lideramos, que estamos numa posição de obreiro, obreiras, líderes, temos que buscar cada vez mais dialogar com o pastor com os seus líderes, conversar, para que os problemas, as crises, a gente ache soluções, porque a solução para muitos mais fácil é abandonar, é sair, é mudar, e isso torna-se um ato até de covardia muitas das vezes, tá? É importante que a pessoa converse, tenha um diálogo, a comunicação é isso, e o líder precisa ter essa sensibilidade, né? Comunicação, creio que todos aqui, não tem dúvida, precisa acontecer. Agora vamos lembrar, também na crise, né? Não tem casais que ficam um mês brigados, um dorme na cama, outro na rede, né? Tá certo? Intrigados, porque talvez não dá para falar hoje, falar amanhã, mas tem que falar. Reconhecer a importância, fazer todo dia a comunicação. Aí a pergunta é, comunicação é simples, é fácil? Quando está tendo tudo concordando, está tudo certinho. Eu estava ouvindo o testemunho de um homem de Deus, né, uma obra muito grande no mundo, e ele falando que no início o grande desejo dele era ser um pregador, a todo custo, porque ele achava aquilo maravilhoso. E ele começou a orar e começou a se consagrar e ler, estudar e preparar sermões, e logo Deus começou a usar ele poderosamente, e ele recém-casado. Então ele ficava de semana fora, até quinzenas fora, pregando, porque começou a ser muito convidado, só que ele ia só, a esposa ficava. Um dia ele chegou em casa depois de algum tempo, e a mãe da esposa perguntou assim, como é que está o casamento de vocês? A sogra perguntou. Ele disse, não, para mim está ótimo. Aí ele disse assim, e para sua esposa? Ele disse, eu também acho que ela está bem, está uma maravilha. Ele disse, pois converse com ela. Ela falou, pois converse com ela. E o que aquela esposa, resumindo, disse para ele é, eu me sinto uma coisa aqui em casa. Porque ela servia para cozinhar, para lavar as roupas dele depois que ele voltava com tudo sujo, depois preparar a mara dele para ele voltar de novo, e ela ficava em casa, não faltava nada, tinha tudo, mas faltava a comunicação, faltava a presença. E aí começou uma crise no casamento. E ele foi orar a Jesus, né, e dizer, Senhor, ela não vai atrapalhar a obra na minha vida não, eu vou fazer a tua obra, que ela concorde ou não, e começou ali e tal, e ele diz que nessa conversa, de repente, uma voz forte falou dentro dele, tu tem que primeiro cuidar da tua esposa, tu tem que primeiro cuidar da tua casa. Ele ouviu a voz do Espírito Santo, e a partir dali ele conta que a vida dele mudou. E o que me chamou a atenção é que ele disse que ele colocou a família, a esposa agora no plano do trabalho dele, e ele reservou um dia para a esposa, naquele dia era para ela, certo? Aí esses dias eu estava vendo um testemunho de um grande artista, né, que ele é dominado pela música, né, pelo instrumento, né? E teve aí uma viagem que ele foi fazer, que ele decidiu não levar o instrumento, que para onde ele ia com o instrumento, né? Tudo era um instrumento, quase não tinha tempo para os filhos, para a família, e nessa viagem que ele foi, ele não levou o instrumento, e quando arrumou tudo, que o instrumento não veio, que os filhos viram, deram um grito, disseram, pela primeira vez, né? Nós vamos ter nosso pai. E a ficha caiu, e ele diz assim, eu não sabia que meu instrumento concorria com os meus filhos, né? Eu me lembro que uma vez eu tirei 15 dias para me reservar com a irmã Rita num lugar, né? Ficar bem sossegado. Mas aí, quando nós fomos saindo de casa, que eu terminei de arrumar a bagagem, que ela viu a mala, com computador, com impressora, com tudo, ela não queria mais ir à viagem. E os 10 dias era reclamando. Pelo amor de Deus, a gente viaja para ver se tem um... E você está... Mas minha filha, por quê e tal? Né? E não dá, né, irmãos?
não é tão simples se comunicar. Por quê? Porque nós colocamos nossos interesses em primeiro lugar, irmãos. Tá certo? A família tem dificuldade, a igreja tem dificuldade, né? Às vezes a minha esposa até se surpreende, bicho, você está tão assim agora, né, e tal, né? Porque o Espírito Santo fala conosco, tem que dar mais atenção, porque senão eu passo o dia todo lendo, estudando, vendo coisa, e esqueço dela, só nós dois dentro de casa. Não pode, tem que se comunicar, né, irmã Rita? O objetivo da comunicação, meus irmãos, unificar e dirigir o grupo. Se a nossa comunicação não estiver ajuntando, tem alguma coisa errada. Precisamos falar com o Espírito Santo, amém? 5 minutinhos só. Compreensão aproximada, o mais importante. Todo líder deve pensar, refletir, estudar, orar, pedir o Espírito Santo para que a fala dele, que o que ele fala, os projetos, os planos, seja compreendido pelos seus liderados e pela igreja. Tá? Eu tenho alegria porque eu não consegui muita coisa na obra de Deus, assim, né, comparado a outros grandes homens e grandes obras, mas eu me alegro porque eu consegui muitas conquistas aqui no Ceará, na obra de Deus mesmo, com o nosso pouco, né, que Deus nos deu de pessoas, né. Eu me lembro que quando foi para nós iniciar a construção na nossa sede, nós estávamos numa crise terrível, e só tinha 30 pessoas, e dessas 30 pessoas tinham uns 10 dizimistas, e o resto não era dizimista, os demais, né? E mesmo assim Deus nos honrou e nos abençoou com pouco, porque Deus, os irmãos entenderam e fizeram campanhas e campanhas de arrecadação, foi uma coisa maravilhosa, porque entenderam o objetivo, e é isso que os liderados precisam, né? Aqueles que lideram conosco e aqueles que servem a Deus no templo, precisa entender o líder, o titular e os demais líderes. Por isso que a liderança tem que estar afinada para que a mensagem ela seja melhor compreensiva e se aproxime mais daquilo que nós queremos. Comunicação, barreiras, eficiência. Então, na comunicação nós vamos encontrar barreiras, irmão, dificuldades, as crises, mas nós temos que encontrar soluções, orar, pedir a Deus, enfim, tem que ter uma maneira de resolver. E é aí, na crise, nas dificuldades, que nós vamos aprender a liderar. Porque liderar com todo mundo concordando, tudo certo, precisa de um líder. A liderança é exatamente para isso. É para organizar o grupo, é para direcionar o grupo, é para unificar o grupo, é para resolver crises, né? E aí nós vamos ver a eficiência. Avaliar o grau de semelhança entre o conteúdo percebido e entre o efeito real e pretendido. Então, todo líder, ele quer algo, sim ou não? Também. Todo líder tem que ter uma visão do que ele quer. Ele tem que enxergar o que é que ele quer. Tá certo? Senão ele não vai a lugar nenhum. O que é que o pastor Valdesso quer? O que é que o pastor Vicente quer? O que é que eu quero como líder, como obreiro? Né? O que é que eu quero? Eu tenho que pensar. Né? Se o pastor Valdesso tiver que estar todo o tempo dizendo para os obreiros, líderes, o que é que eles têm que fazer, cansa. Né? Como também se o pastor Valdesso, o pastor Vicente, o pastor da igreja, o dirigente da igreja, não pensar, não tiver algo, a igreja desfalece. Né? Então, o que eu quero? O que é que a liderança quer? Está sendo percebido pela igreja? A igreja está respondendo aquilo que nós desejamos para a obra do Senhor pelo Espírito de Deus, pela direção de Deus? Se não, vamos rever como é que pode se fazer, tá certo? Eficiência. Eu vou ler aqui, Maíta, para eu ser mais objetivo ainda, para terminar aqui. 2 minutinhos, 10 para 9 eu quero parar. Olha aí. Eficiência. Conteúdo. Informação. Então, principalmente nós, igreja, trabalhamos muito com a fala, com a palavra, com a comunicação, com a informação. E esse conteúdo, essa informação, essa fala, ela é percebida. Tá? Agora, está causando efeito, né? Eu estou alcançando, se eu não estou, se eu percebo que tem alguém mais distante, eu tento
conversar pessoalmente, chamar, dialogar e orar para que aquela pessoa, né, ela se envolva, tá certo? Sem aquela palavra do constrangimento e da humilhação. Você é obreiro, você é obreira, você é isso, você tem que fazer, você tem que... Não é assim que a obra de Deus funciona. Deus só aceita o voluntário, né? Aí um obreiro, por que você não vê, irmão? Não, porque Deus só aceita voluntário e eu não estava sentindo divino. Não, pois quando não estiver sentindo, a gente ora a Deus para sentir. Tá certo? Pastor, mas aí pegou pesado. Não, é porque às vezes a pessoa precisa de um choque. É o que foi que Paulo disse para Timóteo: desperta o dom que há em ti, Timóteo. Deixa dormir, não. Né? Conferir o percebido e o real. O que eu estou falando à igreja, o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando, está tendo uma resposta? Se não está, eu vou ter que rever. Se daqui de cima do púlpito não está dando, então é o seguinte: eu vou sentar aqui, os irmãos sentam aí, vamos conversar, irmão. O que é que está acontecendo? Eu estou falando, ninguém está respondendo. Vocês estão me ouvindo? Né? Então, tem que, né, ter essa interação e não ficar fazendo de conta, né, que está falando e que está tudo bem, e não está acontecendo. Não está tendo reação. Né? Um ou outro vai ficar à margem, mas quase toda a igreja, não. Tem alguma coisa errada. É o pastor que não está sabendo falar, não está usando a palavra certa, né? Eu tenho, por excelência, uma mestra aqui que, quando eu chego em casa, quase todo dia tem lá uma observação, olha, tal, né? E o Espírito Santo também, né? Não é só a mestra, não. Mas é isso, a gente tem que ter ouvido para ouvir também, né? Tá certo? Vamos lá. Comportamento. Nós falamos sem palavra, amém, irmãos? Certa vez uma irmã chegou para mim e disse assim, que outra irmã tinha dito: eita, o pastor hoje está com uma cara, hoje a palavra vai... Entendeu? Não é assim? O marido, quando chega a esposa, menino, fica quieto aí, porque o negócio aí está feio, né? Ou então o esposo chega em casa, ele já fica ali meio, o negócio aí não está bom não. Então, por quê? Porque o corpo, os gestos, o olhar, a fala, a maneira de se expressar, fala é a comunicação não verbal, sem palavra, e a liderança tem que estar atento a isso, amém, irmãos? Postura, expressões do corpo, imagem corporal, face, o olhar, né? Mas não podemos rir com coisas sérias, né? E nós não podemos ficar sérios com coisas maravilhosas. Eu aprendi isso no meu trabalho, né? Um caixa foi demitido porque a cliente chegou e começou a contar do sofrimento que ela estava passando, que a mãe morreu, a caixa começou a rir. A cliente quase bateu na caixa na face do caixa lá. Não pode. Alguém está falando de um sofrimento, a pessoa está rindo, o pastor está rindo. Está brincando, dando risada. Eu cheguei na casa de um pastor com um problema grande. Cheguei lá, contei o problema, ele ficou rindo. Eu fiquei nervoso, meu irmão. Aí depois ele me pegou, deu um abraço, quase quebrou meus olhos, disse: não, eu estou rindo. Pastor, Diácono Vicente na época. É porque eu já sofri tanto que pode passar um caminhão carregado de cimento sobre mim que eu não sinto mais nada, né? Aí ele foi falar, pronto, eu acabei rindo com ele. Mas nem todo mundo tem essa graça, né, irmãos? De rir na dor. Então é melhor a gente ficar dentro do padrão, certo? Ter cuidado, ter sensibilidade com as pessoas, né? Autoavaliação. Todos nós, líderes, devemos nos autoavaliar. E a Bíblia diz: julgue-se a si mesmo. Imagem e voz, tom da voz, né? Exemplo do Senhor Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está, irmãos, mais um exemplo, uma imagem que Jesus passa para nós. Primeiro, vinde a mim todos. Ele quer acolher todos. Não é concordar com o erro das pessoas, mas as pessoas primeiro precisam ser amadas. O povo, quando foi tirado do Egito, foi tirado sem lei. Depois que saiu do Egito, foi que recebeu a lei. Quando Jesus chama, ele não dá regras, ele só diz: vinde. Então nós temos que ter sensibilidade de saber. Jesus diz:
que eu tenho muito para vos dizer, mas vocês não suportam, vocês não podem ouvir ainda. Então, os líderes, os pregadores, os pastores, a comunicação da igreja, ela tem que ter o Espírito Santo, ela tem que ter sensibilidade. A gente não pode falar só como pregador, não, mas como proclamador, para não perturbar a igreja. Eu não sei se alguém já viveu essa experiência, mas eu já vivi, de chegar na igreja e dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, ajuda o teu filho aí para ele não falar coisa que venha perturbar a igreja. Eu já fiz essa oração na igreja, irmão, porque quando aquele irmão ia falar, poderia esperar que ia ter uma perturbação na igreja. Não, olha, muito cuidado. Jesus diz: olha, meu jugo, o jugo dele, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele diz: o meu jugo é o quê? E o meu fardo é isso. Quem converte é o Espírito Santo, irmãos. Não é grosseria, não é brutalidade, não é humilhação. Eu tive que dizer para um dirigente: no dia que você humilhar a minha esposa, eu e a minha esposa em público, nunca mais você me vê entrando aqui na porta dessa igreja. E eu já era pastor, porque humilhava, porque destratava. Não pode, irmãos, não pode. As pessoas precisam ser respeitadas, não o erro delas, não o comportamento delas, precisam ser respeitadas. Os maiores conflitos são as agressões. E a liderança da igreja está aqui, ó. É suave, é leve, sem omitir a verdade, tá bom? As palmas engrandecem Jesus, tá bom? Vamos ficar por hoje. Com certeza, na próxima aula, nós fecharemos e eu vou fazer de tudo para trazer a apostila dos irmãos, tá? Pastor Valdez, obrigado. Aleluia. Como eu queria que fosse muitas vezes, porque eu aprendo, viu, igreja? Pastor, aprende. Estou ali aprendendo, amados, acredita? E a autoavaliação, né? Mais uma vez digo: rapaz, parece que o Espírito pega assim: vem cá. Através da palavra, através do ensinamento, né? E a gente tem que ser penetrado por essa palavra, a palavra de Deus, o ensinamento. E uma coisa interessante, o pastor estava falando aqui a respeito da liderança gananciosa, né? O apóstolo Pedro nos ensina, nos dá uma dica: ó, não apacentais com ganância, né? Não torneis os membros presos, né? E o apóstolo Paulo diz: olha, vocês se acomodem com as coisas humildes, não ambicioneis as coisas altas, né? E a gente vê a matemática de Deus, que ela é diferente da matemática dos homens, né? É mais ou menos assim: para subir você tem que descer, né? Rapaz, interessante. Jesus, você falando do líder, né, que com interesse, né, focando o interesse para ele, Jesus, ele andava e as mulheres serviam Jesus. Então, Jesus trazia as roupas, né, as vestes. E eu glorifico a Deus, amados irmãos, por essa condição do Espírito Santo nos conceder que, como líder chamado por Deus e para liderar um povo que vai morar no céu, que é de Deus, nos dá essa condição de compreender, né, que não podemos tê-los como o pastor estava falando, manipulando-os. Ele falando aqui, eu me lembrando de uma instituição que ele trabalhou, conheço o pastor há muitos anos, né? Eu não sei se essa instituição que ele trabalhou, que ele estava falando que o foco é o cliente. Ele disse: não, mas eu sei que você está dizendo, o foco é o produto. Então, a instituição que ele trabalhou, que eu não preciso falar o nome dela, né, brilha até hoje. Se for ela, brilha até hoje. É um brilho e continua tendo foco, dizendo que o foco é o cliente, mas o foco é o produto. Pelo que ele me falou aqui, eu entendo isso. Então, o foco de Deus são as vidas, né?
chamou, seja pequeno, seja alto, seja baixo, seja claro, seja os olhos. Não, se ele chamou o foco de Cristo no líder, são as vidas. E esse foco de Cristo, ele veio para salvar, né? E nossas vidas ele vai trabalhando e vai nos conseguindo a condição de ir multiplicando, exatamente fazendo a liderança, né? Tornando a liderança multiplicadora, né? Isso vai acontecendo automaticamente. E é verdade, aí o líder ele tem que se avaliar. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? E na hora da avaliação, ele vai lá fazendo a alternativa, né? Aqui sim, não, aqui não, aqui sim. Aí vai fazendo essa avaliação e vai procurando, então, vai pedindo ao Espírito Santo, assim, trabalha na minha vida. Irmãos, esse cabra velho aqui de 64 anos de idade, não, cabra velho não, bem novinho, 64 anos de idade, uma das partes da oração é, Senhor, que eu seja uma pessoa melhor, transforma a minha vida. Porque nós sabemos, amados irmãos, aonde exatamente, né, a característica humana, né, a natureza humana insiste. Eu não estou falando de pecado, né, voluntário, eu estou falando de natureza, que muitas vezes você não se rendeu ainda, né? A caminhada cristã nos transformou, já nos mudou, mas às vezes esse ponto de vista que o pastor estava falando aqui, não, tem que concordar comigo. Às vezes existe líderes que é exatamente só isso, concorde comigo e fica tudo bem, e a gente tem que ouvir. Agora é o seguinte, não é porque eu vou ouvir que também vou ter que concordar. Não, vamos avaliar. E você encontra. Quando você avalia, eu vi, vou lá. Fiquei pensando, deixa eu ver. E depois, irmão, vamos sentar aqui e conversar. Você está certo aqui, mais aqui, mais na frente. E você faz a avaliação e apresenta. Porque uma coisa é o que pastoreia, outra coisa são os pastoreados, né? Uma coisa são as ovelhas, outra coisa é o pastor. Uma ovelha não pastoreia uma ovelha, as ovelhas. O pastor, ele está de cima do altar, ele olha, termina o culto, rapaz, vem cá, fulano, eu notei você diferente hoje, sentou um pouquinho, percebe, né? Então, a visão do líder, né? Ele tem essa condição na vida dele, e o Espírito Santo falar com ele, as ações, as mímicas, né? As expressão corporal, e ele poder então também usar dessa graça dada por Deus com relação como líder, né? Eu fico feliz, quero convidar toda a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Já passou da hora aqui, pastor Valdécio sempre. Eu vi o pastor Vicente apresentando uma criança, foi isso? Foi. Ele falou assim: compromisso com a tua casa. Depois você falou assim, graças a Deus eu tenho uma mestra aqui quando eu chego em casa, não foi? Foi. Eu também, quando eu chego em casa, tem também a mestra, ela fala assim: meu filho, quando você for apresentar a criança, faça o que você fazia, o que você gosta de fazer, seja mais enfático. Dê a responsabilidade daqueles que têm, né, que por fé e de forma grata trouxeram o filho, que creem, dê a eles a responsabilidade de criar os filhos no Evangelho. E é verdade, né? Então, falando de compromisso, né? Falando de compromisso, o pai e a mãe trazem o filho, mas muitas vezes, é tudo para mim o filho, é tudo de mais valioso é os filhos que nós possuímos. Mas muitas vezes o que nós colocamos no nosso coração diante de Deus, ao apresentar o filho, deixamos de colocar em prática, né? Então tem que ter realmente compromisso. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças nessa noite. Senhor, isso aqui é um culto, é uma Assembleia Santa. Senhor, tu falaste aos nossos corações, tu nos fizeste glorificar e exaltar o teu santo nome. Senhor, tu trabalhou em nossos corações, nos convencendo pelo teu Santo Espírito.
Tu nos trouxesse, meu Deus amado, consciência cristã nesta noite, nos fazendo compreender que necessário é que nós estejamos, meu Deus, preparados, como obreiros que não têm de que se envergonhar e sabendo manejar corretamente a Tua palavra. Aprendemos também nessa noite, meu Deus amado, com o Teu Filho, com Cristo Jesus, que nos chama, meu Deus amado, para nos ensinar, que nos dá a condição de compreender que o fardo é suave, que o jugo é suave e o fardo é leve. Muitas vezes invertemos, muitas vezes não compreendemos, e eis aí a lição: meu jugo é suave, o fardo é leve. Meu Deus amado, agora nos despede em paz, nos leva em segurança, debaixo de Tuas mãos poderosas e santas, sobre os Teus cuidados. Abençoa, meu Deus amado, de forma poderosa as nossas vidas. Todos que aqui estejam, meu Senhor da glória, nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, sendo abençoados nesta noite e sempre. E a igreja diz amém. Dá uma linda salva de palmas ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Receba as bênçãos apostólicas. Fala assim, ó: Senhor, o Teu amor, Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, o Teu Espírito Santo que consola, que conforta, que fortalece, seja a grande realidade da Tua igreja, sobre os líderes e sobre os liderados, sobre este povo espalhado por toda a face da terra, e toda a igreja presente diz amém, e louva o Senhor com palmas mais uma vez. Oh glória, obrigado Senhor.